chegava a ser uma coisa mais cultural do que um negócio em si. Que tu sair caminhar, tomar um mate com o cachorro, passear com o cachorro, com o filho, no brick, uma das coisas que eu acredito que ajuda, que contribui, é porque não tem mais nada para fazer no domingo de manhã cedo em Santo Ângelo. Não é que não tem, né? Desculpa, mas eu acho que acaba sendo o ponto mais interessante do que fazer no domingo de manhã. E esse lado informal dele, de às vezes tu vê uma coisa que tu não fazia nem ideia que estava vendendo no brick, eu acho que é bacana. Eu me lembro que tinham, na minha adolescência, lá nos anos 90, que era aquela névoa rock and roll que se tocava nas rádios, tinha MTV, que a galera olhava bastante, era uma névoa rock and roll na cidade, eu me lembro muito disso. Então tinham 3 coisas que para um adolescente roqueiro eram emblemáticas, que eu me lembro que era Transas e Paqueras, que tinha na praça, a Esquina Democrática, que tinha na Quick, e o Brick da praça. Eram 3 coisas que aconteciam nessa época, lá nos anos 90, que mexiam muito com nós por dentro, assim, em si. A gente ficava, né, no alvoroço, assim, porque a gente ia se apresentar na Praça do Brick. E vinculado a isso sempre saía uma matéria nas principais jornais da cidade. Então a gente já esperava aquilo. Aquilo para nós era um material, assim, que nós chegávamos orgulhosos e mostrávamos pro pai, pra mãe, ó, aqui, ó, apareci. Então o Brick da praça sempre teve esse contexto, assim, para nós músicos daquela época, assim, que a gente via apresentações que se tornaram de certa forma icônicas, que era Rigote, Cola, Danilo e tantos artistas bons daquela época. Então você fazer parte, você se igualava de certa forma, eu estou me apresentando no mesmo local que essa galera se apresentava. Então tinha um glamour, né, em si, naquela época, em tocar no Brick da praça. Então eu me lembro muito bem disso aí. Eu posso falar. Eu falo. Foi no Brick, eu acredito que em 1998, 97, 98, que o Brick abriu as portas daquele céu aberto e me proporcionou cantar. E se eu pudesse, eu voltava todos os anos. Porque quem já cantou, quem começou no Brick, quem sabe o que a alma do Brick proporciona, não tem preço. Não tem palco com luz à noite. O palco do Brick tem o sol na cara. Te ofusca a ver as pessoas que estão sentadas na arquibancada. E eu tive o prazer de fazer isso de novo, 20 anos depois. De voltar com a mesma composição do grupo que começou no Brick junto comigo. E que depois cada um foi tomando o seu rumo. E foi espetacular. Eu só posso agradecer o Brick. Eu comecei no Brick da praça porque meu pai é serralheiro, então ele vendia cadeiras de ferro no Brick da praça. Então desde pequeno nós ia até o Brick, domingo era aquela novela, né, tipo, acordar cedo, a gente carregava todo o material lá, os pais deixavam nós no Brick e nós fazíamos a venda das cadeiras do Brick. Ali que me surgiu a ideia de começar a expor meu trabalho também lá, que isso foi anos depois. Então, aos 16, 17 anos mais ou menos, eu comecei a expor o meu trabalho no Brick, que eram os desenhos, era super amador, mas para mim parecia super profissional e eu achava que só faltava divulgar. O negócio era chegar e divulgar que estava feito. E fiquei muito contente que começou a surgir encomendas, o valor era era baixo, mas para mim na época era muito bom. Então era realmente um Brick perfeito.
Eu sempre morei em Santo Ângelo, tive uma época em Porto Alegre que a gente foi estudar, a minha família foi para lá. E ali naquela época eu tive contato com o Brick da Praça lá de Porto Alegre, né? E daí eu vim para Santo Ângelo, né? Então aqui em Santo Ângelo, acho que eu comecei bem, foi nos anos 80 que eu voltei, né? Pela segunda vez. E ali que surgiu o Brick da Praça, né? Aqueles movimentos culturais, quando a destruição do nosso ícone do cinema, que foi o nosso teatro, né? Que poderia hoje estar aí tombado e tá aí, virou um lojão, né? Mas a gente sabe que infelizmente é assim, né? Então eu acompanhei o Brick da Praça desde o início, né? Mas eu nunca participei efetivamente, assim, em termos de ter banco, alguma coisa, mas sempre me vinculei ao Brick nos domingos sempre participar, e sempre fui da parte cultural, né? Pela academia, então sempre a gente teve eventos, então nós sempre participamos aqui, durante essas décadas, digamos assim, né? Sempre tivemos participação. O meu primeiro contato com o Brick foi há muitos anos atrás, no começo, né, na realidade, no começo do Brick. Fui cantar com o meu querido João Carlos Cola, do Faixa Nobre, né? Foi com quem eu tive meu primeiro contato ali. Claro que depois veio outros projetos, outros trabalhos, outras bandas, trios, enfim, mas o primeiro contato foi com o Cola. A impressão era assim, poxa, nós vamos tocar no Brick, entendeu? O Brick era o auge de tudo, de todos os artistas, vem até hoje, né? Aos domingos, né? Artistas diferentes, como é que eu vou te dizer, artesãos, cantores, músicos, enfim, é um lugar onde tu consegue mostrar a tua arte, onde o povo sai de casa no domingo, né, para prestigiar o trabalho, os artistas, enfim, é um lugar cultural. Que bom que existe o Brick. Com certeza o Brick era um palco, né, uma janela aberta para todos os artistas, né? Com certeza, com certeza. Depois do Brick, com certeza você saía dali e já tinha um bar, uma formatura, um casamento, algum evento, sempre. O Brick foi um caminho, né, para todos nós artistas. Sou diretor da companhia Burzum, circense Burzum, né? Trabalhamos com circo há 18 anos. Então, nesse mundo aí, começamos um grupo de circo, né? Dentro da garagem da casa do meu pai e da minha mãe. E a primeira coisa que vem à minha memória, assim, é essa relação minha com o Brick, que é nós nos maquiarmos, botarmos uma peruca feita com pedaços de travesseiro, tingir ela com tinta que nós tínhamos em casa, pegar pedaços de roupa e cortar, retalhar ele e tentar criar um figurino em 3 pessoas e vir pro Brick interagir nesse espaço aqui atrás com as pessoas que passavam durante o Brick e com as pessoas que estavam ali produzindo e vendendo também o seu artesanato, a sua arte e a sua paixão. E é muito legal, né, o público tá em volta, interagir e responder aquilo que tu tá trazendo com a tua arte, com a tua magia. Para nós o Brick foi fundamental, é fundamental. Eu espero que o Brick faça esse papel, né, durante toda essa caminhada. Nesses 18 anos, o palco do Brick foi que fez estrear vários espetáculos da companhia Burzum. E para nossa sorte, sempre tem aquele medo do artista, será que vai ter público, será que vai ter público? E aqui nesse banco onde eu estou sentado agora, chego até a me arrepiar, nunca ficou vazio. Todas as vezes que o Brick nos convidou, nos convocou a vir fazer uma apresentação aqui, esse espaço, esse palco sempre teve lotado. E o mais legal disso é quando acaba a apresentação, as pessoas que já viram a apresentação, que retornam a esse público, vêm nos retratar e relatar o quão é importante nós estarmos fazendo esse trabalho, o quanto a gente atinge as pessoas. Na época, eu trabalhava como repórter e, se a minha memória não me trai, 3 pessoas, 3 nomes que eu gosto demais: a Marlise Fernandes,
a Clara Emília do Ledur, ou Dalmir Renato Ledur, que vieram com a ideia da criação do BRIC. Se a gente for analisar, assim, são três pessoas com personalidades diferentes, né? Em alguns aspectos, pelo mesmo caminho, mas três pessoas com personalidades diferentes, porém com objetivos afins. E quando se tem objetivos afins, e quando tu cria algo que é embasado nas ideias e fazer com que essa ideia se concretize e os três criadores remam para o mesmo lado, eu acredito que essa é uma das razões do BRIC da Praça ter dado certo. Então foram três pessoas, daquilo que eu me lembro e daquilo que a minha mente admite dizer, foram três pessoas que empreenderam numa ideia, e não era uma ideia fácil, porque não dependia só dos três, dependia de criar um movimento que contagiasse uma comunidade inteira e que buscasse apoio dos poderes constituídos e que a ideia abraçasse, que a comunidade abraçasse essa ideia. Eu atribuo a isso, a três pessoas inteligentes que trilharam um caminho de criação de empreendedorismo há 33 anos atrás. Eu acho que essa é a receita. Quando você quer e quando você sabe aquilo que você está fazendo. E eles lá atrás, eles já sabiam o que eles queriam e sabiam o que eles estavam fazendo e o que isso ia resultar e como que isso ia influenciar na vida das pessoas. Eu atribuo a isso a perenidade do BRIC. Eu acredito que as pessoas que começaram o BRIC, elas foram muito persistentes. Eu acho que essa perseverança de não desistir foi o que manteve o BRIC, porque vai contra tudo que as pessoas acreditam, né? Eles tiveram nesses 32, quase 33 anos de BRIC, tendo que mudar e plantar essa sementinha na cabeça das pessoas, porque nós viemos de uma cultura muito firme, rígida, né? Próximo à região ali da fronteira, que tem muito do seu tradicionalismo formado, então é muito uma coisa mais, né, fechada, e trazer essa multiplicidade cultural, que é o que o BRIC traz, eles tiveram que ter perseverança, resistência, né? Então eu acho que é isso que faz hoje o BRIC ter, porque ainda tem resquícios, né, daquelas pessoas que firmaram, não, estamos aqui e vamos manter, e eu acho que eles plantaram essa semente muito bem, e essa semente traz para essa geração nova isso, vamos abraçar e vamos continuar, tanto é que o BRIC nunca parou, faça chuva, faça sol, o BRIC está sempre aí. Que o Ledur, a Clara, sempre foram muito solícitos quando a gente precisou do BRIC também. Então esse papel do BRIC com a Companhia Burzum sempre foi um papel muito importante. Eu quero agradecer, na verdade, a esse pai e essa mãe chamado BRIC, que nos acolheu de portas abertas e foi de total importância na construção do que a gente é, eu vou chorar, do que a gente é hoje, porque é muito difícil ser artista no nosso estado, no nosso interior. Para quem trabalha com a arte é muito árduo, né? É cansativo, e ter pessoas que brigam por esse espaço aqui, ter pessoas que acreditaram que esse espaço aqui fosse possível existir, o show das 11 existir, as pessoas saírem da sua casa num domingo de manhã em família, proporcionar isso para suas famílias, proporcionar conhecer um trabalho artesanal onde os expositores ficam e conhecer vários artistas em vários segmentos, e isso é de extrema importância para o nosso município. Então, muito obrigado ao BRIC Santo Ângelo. O foco sempre foi exatamente os lançamentos de livro, do artesanato, das antiguidades. Então essas partes que faz muita diferença, e eu acho que Santo Ângelo, pela característica de Santo Ângelo, uma cidade cosmopolita, digamos assim, né, que recebe não só de Santo Ângelo, mas da região toda, pessoas interessadas nessas áreas, né? Então eu vejo como muito natural e muito precioso
esse momento e essa relação do Brick da Praça com a comunidade santo-angelense. Eu acredito que o Brick só tem a crescer. Eu não sei para que lado que ele vai crescer, aonde que ele vai se... Mas assim, ó, não há retrocesso nesse evento, só há um crescimento. Aonde ou por onde vamos, ele realmente não posso dizer. Só afirmo que cada vez ele vai se tornar maior, com novas pessoas, novos eventos, né? Então, Santo Ângelo só tem que ganhar nesse processo. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Santo Ângelo justamente por esse fato do underground. Existiu algumas épocas em que você ter banda aqui em Santo Ângelo não era genuíno o rock and roll, era vitrine, né? Então a audiência se dava mais para quem tinha um comportamento bom, era bom moço, se vestia bem ou tinha uma forma mais, digamos assim, correta de apresentar o rock and roll. Então eu sofri muito com isso por algumas vezes em Santo Ângelo. Mas eu nunca desisti. Eu sempre fui do meu jeito, o underground, então eu fiz entrei em alguns lugares que praticamente eram inacessíveis para bandas que tinham uma postura mais agressiva, mais underground, e então eu tive essa relação. E o Brick não tinha escolhas, o Brick não tinha distinções. O Brick era um palco aberto para você apresentar o que você era. Era a tua musicalidade, ali era você de verdade. Não existia uma pressão de você estar lá bem arrumadinho, bem aprumadinho, ou tocar a música assim assado. Não, o Brick sempre te deu essa liberdade de você apresentar o que você é, o artista que você é. Então o Brick sempre nos deu essa liberdade aos artistas. Então Santo Ângelo e suas casas noturnas que mudaram bastante ao longo dos anos, né? O formato mudou, antes existia clubes, palcos maiores, agora a coisa condicionou, né? Em lugares menores. O rock continua o mesmo, querendo você ou não, o rock nunca vai morrer. E ao longo dos anos era isso, as pessoas acabavam se moldando de uma maneira para estar inserida em determinados lugares. Eu nunca fui assim, eu sempre toquei o meu rock and roll visceral, de verdade, querendo você gostar ou não, e o Brick sempre me deu essa liberdade. Tanto que eu sempre, periodicamente, eu tô lá. Claro que o Brick teve vários momentos especiais, mas um assim que ficou gravado realmente foi em 2019, em que eu, a Chica e o Calvin, Rosa dos Ventos, né, voltamos depois de anos, né, e nos apresentamos no Brick. Então foi um momento assim memorável, onde encontramos muitos artistas, colegas, amigos, família. Esse momento foi muito especial, Rosa dos Ventos. Eu sou uma pessoa muito saudosista em relação a coisas que aconteceram dentro do cenário da música em Santo Ângelo. E tenho algumas memórias afetivas, digamos assim, do Brick, mas uma que eu tenho guardado, acho que eu vou levar por um bom tempo, que é um pouco recente, que eu fui ver a volta, se eu não me engano, do Rosas dos Ventos, é algo assim, me perdoe se eu estiver errando o nome, mas... Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, obrigado, meu produtor. Então foi muito emocionante, porque depois de um bom tempo eu vi a Chica Pool, eu vi a Flávia, que gosto muito da Flávia e da Chica, me perdoe por não lembrar o nome do nosso professor tecladista lá. E foi um domingo especial, assim, que nesse domingo teve a presença do Jonas de Menin, que logo depois um período ele veio a falecer, mas não foi exatamente por isso, foi algo que eu vi, uma emoção no ar, assim, que tanto que depois no final, as músicas perfeitas, tudo, mas logo depois que a Flávia cantava, ela tinha que parar de cantar um pouco, respirar, porque a emoção tinha tomado conta não só da Flávia, da Chica, como de quem estava olhando. Eu me lembro disso, eu não sei porque de tudo aquilo, se foi uma volta que eles estavam fazendo, fazia um tempo que eles não tocavam junto, e eu estava lá, e é difícil você acreditar nessas coisas, mas quando você vive e presencia, você vê que é de verdade. Que eu lembro que eu me emocionei e no final eu fui dar um abraço, eu tenho até uma foto daquele momento com a Chica e com a Flávia, e eu fui dar um abraço na Flávia e a gente simplesmente
começou a chorar. Então são coisas que só contando para você ter a ideia do quanto coisas acontecem lá nesse domingo. Então a minha memória assim ao longo dos anos foi desse domingão aí com a Flávia, a Chica e a Rosa dos Ventos. É isso aí.